Amigo e amiga internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Camilo. Esse espaço onde nós estamos trazendo conhecimento para motivação de leitura, as obras do Espírito Camilo. No momento, nós estamos tratando da obra Educação e Vivências. São, sim, comentários singelos, mas com intuito, com o objetivo que as pessoas se sintam, assim, motivadas a buscar a leitura desse texto, dessa obra, e possam ter o ganho que nós estamos tendo. Hoje nós vamos falar da lição 25, cujo título é Ressentimento. O Espírito Camilo, dentro da sua proposta muito transparente, muito lúcida, muito clara, né? É uma forma de abordar que nos agrada muito. Ele trata de um tema bastante importante para o nosso dia a dia. Não há nenhum de nós que não esteja convivendo com esse problema na sua intimidade ou em torno de si, dentro da família, nas relações interpessoais, no trabalho, na sociedade. Esse é um ponto muito grave, quando nós falamos em ressentimento. E o Espírito Camilo, na primeira parte desse texto, ele vai descrevendo, né, que nós temos tipos humanos variados. E existe um tipo humano que é aquele chamado gozador, né, aquele que gosta de brincar, pessoas que gostam de destacar as características das pessoas, às vezes de forma jocosa, vulgar, né? Então a pessoa vai brincando, vai falando, né? E aí, enquanto ele está falando, então ele domina as rodas, domina os espaços, é sempre muito fanfarrão, bonachão, bonachona, e vai falando, é a pessoa que, não, eu sou muito alegre, eu sou muito assim, muito comunicativo e tal, e fica. E aí, às vezes, vai usando os outros de escadinha, como a gente diz, né? Tem a escadinha que vai subindo, porque ela vai destacando as pessoas, vai sempre indo para cima das pessoas. Ele diz aqui, os exímios gozadores, piadistas especiais, né? Que trazem à luz as características de múltiplas pessoas, né? E gostam de pegar, né, os amigos, né, dentro das suas particularidades mais íntimas, mais pessoais, né? Aí exprimem seus pontos de vista, ele diz aqui, né? E mostrando-se sempre como alguém acabado de bom senso e de verdade. Agora, esses companheiros, essas companheiras, são assim quanto eles estão fazendo. Mas o Camilo destaca que eles são desiguais, porque na medida que as coisas que eles gostam de fazer com os outros fazem com eles, ele já reage, já não gosta. Como a gente costuma dizer, roda a baiana, né? O Camilo diz assim, ó, pois na medida em que as coisas que gostam de fazer e de dizer são ditas e feitas por outros indivíduos, contrariam-se, sobre a maneira em suas disposições íntimas. Então, quando eu mostro, desvelo a sua intimidade, né? Tiro assim a máscara, a cobertura, mostro as suas disposições íntimas, aí ele reage. Ele pode fazer com o outro, mas com ele não. Imagina que você vai fazer com ele. Onde já se viu isso aí, você fazer comigo? Então, ele diz que são psicologias curiosas, no mínimo, porque são parciais e são deseducados, né? Pois gostam de falar livremente com as pessoas, mas não admitem a reciprocidade, né? Então, são pessoas aí que começam a entrar no nosso tema, sempre ressentidas, né? Com aqueles que a desvelaram, que ousaram penetrar no seu território psicológico. Elas ficam ressentidas com o outro, porque ele entrou dentro de uma coisa que ela estava tentando esconder. Ela tinha uma máscara, e aí ela usava essa máscara para desvelar a máscara do outro. Quando alguém desvela a sua máscara, ela se incomoda e fica ressentida, né? Porque a pessoa tomou com ela as mesmas liberdades que ela toma comigo, eu tomo com ela, ela não gosta e fica ressentida. E o mesmo diapasão estão aquelas que dizem, eu sou muito franco, eu falo o que eu penso, o que eu acho, eu tenho que dizer a verdade, eu digo, né? Eu gosto de pôr os pingos nos is, tudo tem que estar certinho, então eu coloco os pingos nos i. Então, isso quando se faz necessário, eu sou muito firme. Cuidado. Se você é assim, cuidado. Alerta o Espírito Camilo, né?
E quando eu convivo com pessoas assim, redobro o cuidado, né? Agora, essa mesma pessoa que é assim, ela é ressentida quando as pessoas são francas com ela. Escuta aqui, ó, e bota os pingos nos i dela. E aí ela se ressente. Fecha a cara, como a gente diz, faz o bico, fica ressentido, fica no canto, né? Dizem que foi grosseria, desconsideração, que a pessoa é mal educada, né? E só que é preciso entender que muitas vezes essa franqueza não passa de educação social deficitária, diz o Espírito Camilo. Então, se você tem essa postura, gosta de ser franca, gosta de botar os pingos nos i, gosta de rodar baiana, como se diz, cuidado, a sua educação social, na verdade, é deficitária. E aí nós começamos a entender onde o Espírito Camilo quer chegar, porque ele diz, cuidado, busca prestar atenção nos teus comportamentos junto aos irmãos do caminho de lutas. Né? Procurando, olha que importante, gente, educar a tua personalidade. Né? Para que você possa viver melhor. Educa-te. Veja como é imperativo o verbo que o Espírito Camilo utiliza. Educa-te, para que aos poucos deixe os ressentimentos tolos de lado, tentando compreender a situação do outro. Né? Os nossos companheiros de encarnação são tão deficitários quanto nós e também têm o direito de fazer algumas colocações que eles fazem. Se eu tomo a liberdade com o outro, com a outra, ele também pode tomar liberdade comigo. Né? Porque, diz o Espírito Camilo, os ressentimentos milindos que cultivas na alma, pelo fato de não os corrigires, costumeiramente transformam amizades em tremendas inimizades. E ele diz, então, educa-te para que hajas como adulto, sem perder a alegria, mas sem perder o respeito, a convivência com o outro, né? Sem perder a fraternidade. Né? Então, ele pede que a gente raciocine nisso e não permita que esses sentimentos desajustados compliquem os nossos dias. Se eu fico ressentido, evitar ficar ressentido. Se eu não aguento a brincadeira, eu não faço. Vou modificando a minha conduta. Se eu não aguento que as pessoas falem franco comigo, eu também não falo. Procuro ser mais educado, mais gentil, mais suave no falar, não achar que todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Isso não significa omissão. Procura um momento mais adequado, mais oportuno, talvez chamar uma pessoa em particular, olha, estive pensando, refletindo, quem sabe nós podemos pensar por esse lado, tem esse ponto de vista, e vou com muito jeito, eu vou contornando as situações. Né? Então, ele diz assim, ó, não deixes que a razão fria te faça cruel, perturbando as tuas horas. Até mesmo porque esses ressentimentos que eu gero nas pessoas, ou que eu guardo comigo, essa franqueza que eu agrido as pessoas, eu vou levar para o outro lado. Vão comigo e os outros também levam, gerando complicações para as outras encarnações. Eu vou repetindo o meu comportamento, a minha conduta por várias encarnações. Aí eu torno uma pessoa difícil de ter amizades, me torno uma pessoa ressentida, que só é dona da verdade. Hoje, então, está cheio disso, né? Os donos da verdade. Tolerantes, incapazes de conviver com a divergência, com pensamento diferente, incapazes de conviver com as pessoas que pensam de outra forma. Então, isso é muito comum hoje, que são pessoas imaturas, não são adultos. Leva tudo isso como eu costumo dizer, com uma carga nos ombros, né? Uns saquinhos pequenos que vão virando uma montanha de lixo nas minhas costas, porque eu vou acumulando isso dentro de mim, simplesmente porque eu não permito que o outro tome a liberdade que eu tive e simplesmente porque eu me ressinto com os outros que tomam liberdade comigo e são francos comigo, mas eu posso ser franco com os outros. Então, nós estamos no capítulo das relações interpessoais muito difíceis. E essa é uma regra muito boa que o Espírito Camilo nos traz. Esforça-te e não te ressintas. Ele diz assim, ó, para fechar, e se perceberes que é forte o teu impulso para magoar-te com as coisas que vêm dos outros sobre ti, detém-te e ora, para verificar se você não está sendo insuflado por quem está do seu lado.
os espíritos desencarnados no ambiente que você se encontra. Em tempos de polarização, isso acontece muito. Não significa que seja a causa dos espíritos desencarnados. É responsabilidade minha. Tanto que ele diz, educa-te. Então, ele convida nós para refletirmos sobre essa questão do ressentimento e da minha postura nas relações interpessoais. Muito cuidado. É sempre bom ser suave nas relações. De certa forma, muito cuidadoso, como se estivesse pisando em ovos. Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.